gosta de pão de baguete, seja ela recheada ou não recheada, com manteiga, requeijão ou um monte de coisas de frios, delicioso, né, gente? Fica aqui comigo que eu vou te ensinar a fazer uma baguete deliciosa. E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Erika e aqui é o Caderninho de Receitas. Eu tô muito feliz que hoje você vai aprender a fazer um pão baguete. E se você já gostou de saber que você vai aprender a fazer, já clica aqui no botãozinho do like que eu quero saber. E se tá assistindo e não se inscreveu, tá perdendo seu tempo, já clica aqui no inscrever-se, ativa o sininho pra você ficar por dentro dos próximos vídeos aqui do canal. E bora ver então como é que faz essa baguete deliciosa. Olha só, gente, já vou deixar vocês avisados que esse pão dá um trabalhinho para fazer, mas o resultado faz tudo valer a pena. Afinal de contas, quem é que não gosta de uma baguete bem deliciosa? Imagina então uma baguete feita em casa. Então começa adicionando aí 170 ml de água gelada e em seguida acrescenta 2 gramas de fermento biológico seco. Parece pouquinho, mas é suficiente para fazer essa baguete crescer um pouquinho e ficar na espessura perfeita e deliciosa. Então acrescentou o fermento, mistura ele muito bem até ele dissolver nessa água gelada e já acrescenta 225 gramas de farinha de trigo. Pode colocar tudo de uma vez e por último 4 gramas de sal. Pode colocar esse tantinho mesmo que vai ficar no sabor perfeito da baguete. E agora a gente vai misturar esses ingredientes. É isso mesmo, para fazer uma baguete deliciosa, a gente utiliza apenas 4 ingredientes. Dá para acreditar, gente? Se você tirar o sal, daí ficam apenas 3 ingredientes. E olha só, gente, todo pão que eu faço, eu explico para vocês que eu começo mexendo com a espátula, porque vai facilitar, mas nesse caso aqui, você não vai conseguir mexer com as mãos, porque essa massa vai ficar bem pegajosa, bem mole, porque a proporção de água com a quantidade de farinha de trigo vai deixar essa massa bem mole. Então nem se arrisque a colocar a mão aí, porque não vai dar certo, você vai perder massa porque vai grudar tudo. Então se você tiver uma espátula ou uma colher de pau, qualquer coisa que você utilize aí na sua cozinha que não vá grudar a sua massa, você pode utilizar e você vai mexendo exatamente assim como eu estou fazendo aqui no vídeo para integrar completamente essa farinha de trigo. Então tenha paciência, essa receita ela requer paciência para um resultado maravilhoso. Então vai mexendo aí muito bem com a espátula até você perceber que tudo virou uma massa homogênea, porém bem mole. E olha só, gente, essa daqui é a textura da massa, bem pegajosa. Tá vendo que com uma espátula de silicone, ainda assim ela dá uma grudada. Então imagina colocar as mãos, nem tenta, que não vai dar certo. E depois que você fizer assim, você perceber que ela está uma massa bem homogênea, bem pegajosa, a gente vai levar pro primeiro descanso dela. E para fazer isso, a gente vai tampar com plástico filme e vamos levar para descansar na geladeira. Olha só que diferente. Normalmente a gente leva para crescer pão em um ambiente quentinho, escurinho, tampando ali com plástico filme, um pano de prato, mas no caso da baguete a gente leva para descansar 30 minutos na geladeira. Então tampa muito bem aí para não entrar mais umidade na sua massa e leva para a geladeira 30 minutinhos. E após os primeiros 30 minutinhos, a gente vai mexer na nossa massa fazendo dobras nela. Eu vou mostrar para vocês como que eu vou fazer, porque a gente vai fazer com as mãos. E para evitar que grude, eu já até deixei um potinho aqui com água. Isso daqui não é óleo, tá? A gente molha muito bem as pontas dos dedos e vamos dobrar desse jeitinho que eu tô fazendo aqui. A primeira dobra, vocês vão perceber que a massa vai estar bem grudada na tigela, mas não tem problema que conforme o processo que a gente for fazendo, ela vai saindo com mais facilidade. Então aqui, gente, nós vamos realizar 4 dobras, tá vendo? Eu já realizei 2, essa daqui é a terceira e agora a quarta dobra. É muito importante a gente fazer isso devagar, com paciência, pra gente não tirar o ar da nossa massa, porque
é isso que vai fazer com que a baguete fique com aqueles furinhos dentro dela. Então depois que você realizou essas 4 dobras, a gente vai bater essa massa contra a nossa tigela aproximadamente umas 10 vezes. Vai fazendo isso porque a gente vai ativando ali o glúten da nossa massa, vai colocando mais ar dentro dela. Então, bateu a massa aí umas 10 vezes, tampa novamente, vedando muito bem com o plástico filme e leva para descansar novamente na geladeira por 30 minutinhos. E agora nós vamos realizar novamente o mesmo processo. É isso mesmo, gente. A gente vai fazer aquele processo de 4 dobras e 10 vezes batendo a massa contra a tigela 3 vezes. Então, olha aí, só pra gente ter um controle aqui do que a gente tá fazendo. Nós vamos fazer 3 sessões a cada 30 minutos, fazendo 4 dobras na nossa massa e batendo 10 vezes contra a nossa tigela. Então, aqui eu estou no segundo processo. Dobrei 4 vezes, bato contra a minha tigela, vedo muito bem com plástico filme e levo para descansar novamente na geladeira por 30 minutos. E por fim, o terceiro processo aqui de dobras da nossa massa. Tirei da geladeira, vou realizar as 4 dobras novamente, bater a massa 10 vezes contra a minha tigela. Vocês percebem que a textura dela já muda bastante, ela começa a ficar mais lisinha e mais fácil também de manusear. Vocês percebem que conforme eu levanto aqui para fazer a dobra, ela já não gruda muito na minha tigela. Então, acabei aqui o processo, fiz 4 dobras, bati contra a minha tigela e agora eu vou fechar novamente aqui, vedando muito bem com plástico filme, mas vou levar para descansar mais 30 minutinhos em um lugar quente. Não é na geladeira agora. A gente vai colocar para descansar em um lugar quente. Você pode colocar aí dentro do seu forno desligado, dentro do seu micro-ondas também desligado. Então veda muito bem com plástico filme, coloca um pano de prato e deixa descansando por 30 minutos. E olha só, gente, a massa cresceu aqui. Eu deixei ela lá no micro-ondas descansando por 30 minutinhos, bem fechadinha assim, com um pano de prato em cima. E agora eu vou levar na geladeira por mais 15 minutos. E depois de finalmente os últimos minutinhos ali descansando na geladeira, foram 15 minutos exatamente. Agora eu vou colocar a massa em cima da minha bancada, bastante enfarinhada. Tem que ser enfarinhada a bancada, porque essa massa gruda bastante, vocês já perceberam. Então agora eu vou tirar aqui com muito, mas muito cuidado a minha massa da minha tigela, que está grudada, afinal de contas ela é uma massa pegajosa, e vou colocar aqui em cima da minha bancada. E olha só, gente, eu praticamente derramei a minha massa aqui em cima da farinha da minha bancada, e agora eu vou dividir a massa no meio. Você pode dividir aí na proporção que você quiser, mas eu vou dividir no meio aqui porque eu vou fazer 2 baguetes com essa massa que a gente preparou. E só para evitar que a massa não fique grudando na minha faca, eu coloquei por cima também um pouquinho de farinha. É muito importante a gente manusear essa massa com muito cuidado para a gente não desfazer as bolhas que estão dentro dela, para que a nossa baguete fique bem furadinha por dentro. Então divide no meio, pega com bastante cuidado e reserva a outra metade. E agora nessa metade que a gente vai mexer, a gente vai deixar no formatinho aqui de baguete, a gente vai fazer com muito cuidado. A gente realiza aqui 2 dobras, tá vendo? Conforme eu vou mexendo nela, vão formar algumas bolhas de ar. Se vocês prestarem atenção, vocês vão ver. Olha só, fiz 2 dobras, tá vendo? Deixei ela um pouquinho mais comprida. E agora eu vou dar uma apertadinha só para abrir um pouquinho essa massa, mas vai fazendo com muito, muito cuidado, bastante delicadeza. Não aperta essa massa. Olha só, gente, as bolhas de ar que já estão se formando ali conforme eu estou apertando, tá vendo? E conforme você vai fazendo isso, vai colocando um pouquinho de farinha na sua mão. Vocês percebem que eu tô passando a mão na bancada, colocando na massa, porque a massa ela gruda.
toda. E agora que eu já abri ela o suficiente, eu vou realizar aqui algumas dobras. Eu realizo a primeira aqui, eu trago a primeira parte pro meio da minha massa. E agora trago a outra parte também pro meio e vou apertando sempre bem devagar. Então a gente já realizou duas dobras, vou realizar mais uma aqui, tá vendo? E agora eu vou finalizar essas dobras. Eu vou fechar aqui e vou dar o formato de fato da baguete. A gente aperta muito bem para essa massa não abrir lá no forno, para não perder esse formatinho compridinho bem específico das baguetes. E agora só para ficar no formato, a gente dá uma roladinha assim na massa com muito cuidado. E agora a gente vai levar essa massa para descansar em cima de um pano de prato com bastante farinha, só para não grudar, enquanto a gente vai preparar a outra metade. Olha só, gente, então eu fiz as duas baguetes aqui, deixei em cima do meu pano de prato e deixei descansando aqui 15 minutinhos, desse jeitinho aqui que vocês estão vendo, pano de prato e bastante farinha. Agora eu vou colocar na minha forma, que está untada com um pouquinho de óleo e farinha de trigo, para poder levar para assar. Como vocês podem ver, a baguete ela tá maior que a minha forma, então eu vou ajustá-la aqui e mostrar para vocês. Olha só, gente, eu ajustei as baguetes, tá vendo? E cortei o pedaço das duas baguetes que eu tinha feito e esse pedaço formou outra baguete, ou seja, renderam 3 baguetes aqui com a quantidade de massa que eu fiz de acordo com a proporção da minha forma. Se você tiver aquelas formas compridas e couber, não precisa cortar, tá bom? Não precisa ajustar. Então agora eu coloquei um pouquinho de farinha por cima. Essa farinha aqui no caso ela é decorativa e agora eu vou realizar cortes em cima das baguetes, só para elas ficarem com aqueles cortinhos bem específicos de baguete mesmo. Se você tiver aí uma gilete que você utiliza já na cozinha, fica muito melhor para cortar essa massa, porque conforme vocês estão vendo aqui, eu estou utilizando uma faquinha, não tá dando muito certo, não tá cortando a massa, porque ela é bastante úmida, bastante mole. Então, as minhas faquinhas aqui não estão cortando, mas eu tô tentando aqui e acho que vai dar certo. Olha só, gente, cortei aqui do jeitinho que deu e agora eu vou levar para assar em forno que está pré-aquecendo há 15 minutos no máximo. Está a 250 graus lá no meu forno e já está com uma forma vazia lá, que a hora que eu colocar o pão no forno, nessa forma que está vazia, eu vou colocar água fervendo, porque vai levantar um vapor e esse vapor vai fazer com que as baguetes fiquem com casquinha. E olha só, gente, as baguetes ficaram lá no forno exatamente 25 minutos. Parece que queimou, mas não queimou. Lembrando que fica nesse aspecto aqui, porque o forno vai estar no máximo, ficou a 250 graus por 25 minutos. E a baguete ficou com aquela casquinha maravilhosa por causa do vapor que a gente fez. Então agora eu vou só deixar dar uma esfriadinha para mostrar para vocês. E olha só, gente, as baguetes deram uma esfriadinhas aqui, eu coloquei em cima da minha tábua só pra ficar mais bonitinho. E olha só como que ficam as baguetes, tá vendo? Meus cortes aqui não funcionaram muito, conforme eu mostrei pra vocês, mas ficou bonito. Olha só como que ela fica por baixo, tá vendo? Isso daqui não é queimado, gente. Isso daqui é da farinha que eu usei pra untar a forma, tá vendo? Se você raspar uma faquinha aí, essa farinha mais escurinha vai sair. Então eu vou apertar aqui pra vocês ouvirem a casquinha por cima, bem deliciosa. Vou apertar da outra aqui para vocês terem mais noção. Ô, gente, fala sério, baguete que ela tá fofinha com essa casquinha, agora eu vou cortar no meio pra gente ver como que ela tá.
Então eu já cortei a baguete aqui no meio, tá vendo? E agora a gente vai ver como é que ficou, que eu também não vi. Olha só, gente. Olha esses furinhos. Tá vendo como que a massa ficou bem airada? Olha a importância de ter paciência e saber manuseá-la. Olha isso, gente, uma verdadeira baguete francesa, super, super deliciosa, de sabor maravilhoso. Ô, gente, fala sério, todo o trabalhinho que deu pra fazer essa baguete fez tudo valer a pena. Gente, que baguete deliciosa e que pão bonito, né, gente? Fala sério, eu sou um pouco suspeita pra falar porque eu tô muito apaixonada por fazer pão. Acho que você deve até ter percebido de tanta receita de pão que eu tenho postado aqui no canal. Se você gostou, já deixa aqui pra mim nos comentários que eu quero saber a sua opinião e até o próximo vídeo.